Olá, estamos começando mais um programa Síndico em Foco. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Daniela Vogel. Tudo bem, doutora? Como tem passado? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e poder tirar algumas dúvidas, enfim, fazer alguns esclarecimentos. Nós que agradecemos a presença. Muito obrigado. Bom, doutora, a gente tem recebido algumas perguntas e sempre, por mais experiência que o síndico tenha, ele também, às vezes, tem dúvidas de como proceder em determinadas situações. Eu perguntaria para você quais as regras básicas para um convívio sadio entre os moradores em um condomínio. Qual seria, na sua visão, a melhor maneira de viver, harmoniosamente? Então, a gente começa falando que viver em coletividade não é fácil e muitas vezes é difícil evitar os conflitos, né? Sim. Então, assim, todo mundo que mora em condomínio, é importante, em primeiro lugar, conhecer as normas do condomínio, né? Depois disso, é importante também que o morador, ele respeite o silêncio, tenha bom senso. Se tiver animais de estimação, cuidar para que esses animais não perturbem o sossego e a tranquilidade dos vizinhos. Evitar fazer brincadeiras depois das 22 horas. Quem tem criança também, uma medida importante é colocar tapetes emborrachados no quarto das crianças, carpetes ou tapetes comuns para evitar que o som propague. Estou falando muito aqui em questão de barulho porque é um dos maiores conflitos que a gente encontra em condomínios. A mesma coisa nos dias de festas, é importante que o morador verifique quais os horários estabelecidos ali com relação ao barulho e evite extrapolar essa determinação. Enfim, o importante é que os moradores respeitem e tenham um bom senso. Com certeza, eu acho que realmente essa é a palavra, né? Bom senso. Isso. E sempre respeitando o limite, né? Porque onde termina, o meu direito começa o do outro. Exatamente. Certo? Então acho que realmente bom senso seria a palavra. Com certeza. Bom, essa regra, de bom senso nos condomínios, o que mais a gente poderia falar? Porque hoje existem várias situações, existem os barulhos, claro, que são de certa forma toleráveis e até se pode contornar, como a senhora mesmo colocou, em relação a um tapete, alguma coisa. E também tem um outro fator relacionado às vezes, algumas discussões, num volume um pouco mais alto, que também eu acho que cabe essa regra do bom senso, e que certamente o síndico ele não deve se envolver, mas ele deve tomar algumas medidas para que isso possa, de certa forma, ser reduzido, ser solucionado. Isso. Assim, quando a gente fala em ter bom senso, o que a gente tem que entender com isso? É a arte de dialogar. Então, tanto para o síndico resolver alguma questão ou para os próprios moradores que estão em conflito, eles devem ter o hábito de primeiramente conversar com o síndico, conversar com esse vizinho que está incomodando, não partir já para uma notificação ou para alguma briga, porque afinal no dia seguinte esse morador vai encontrar aquele vizinho no corredor ou no elevador, ou até às vezes o próprio síndico, e esse diálogo ele faz com que a convivência seja mais harmoniosa, Então, não evitar as brigas, o bom senso é o diálogo, sempre, e tentar chegar num consenso. Muito bem. Uma outra dúvida que às vezes traz uma certa confusão, ou às vezes o síndico ele não se atém, porque isso na verdade é a bússola, que dirige as ações do síndico, Então, relacionadas a regimento e convenção, Como nós poderíamos hoje esclarecer um pouco isso para quem está nos ouvindo? A convenção e o regimento interno do condomínio, eles são documentos distintos, têm finalidades diferentes. Então, o assunto abordado na convenção, ele não deve ser tratado também no regimento interno. Eventualmente a gente encontra alguns conflitos ali, mas a convenção ela vai sempre acompanhar a matrícula mãe do imóvel e ela vai tratar sobre questões de uso do imóvel,
obrigações, deveres e administração do condomínio. Então, por exemplo, assim, questões de quórum, de assembleias, elas vão estar tratadas na convenção. Já o regimento interno, ele vai abordar as normas de conduta dos moradores. Então, o que deve e o que não deve se fazer no dia a dia. Tá aí a diferença entre os dois. Sim.